Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta para os aposentados que usam o programa Voa Brasil do governo federal, que oferece passagens aéreas de baixo custo. Uma rede de estelionatários criou sites falsos para enganar idosos com a cobrança de taxas para a reserva de viagens, o que não existe no programa oficial. A polícia cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Abra a porta. Polícia! Carros de luxo, relógios e bolsas de grife foram apreendidos. Um dos endereços vistoriados foi esta mansão em Campinas, no interior paulista. 4 pessoas estariam entre as principais beneficiadas pelos valores arrecadados no esquema milionário de fraudes pela internet. Há também as contas bancárias deles que foram provisoriamente bloqueadas e com certeza eles serão responsabilizados na medida em que o judiciário entender que os elementos estão concretos. Segundo as investigações, sites criados por estelionatários exibiam falsos links de acesso ao programa Voa Brasil, do governo federal, que oferece passagens aéreas com valores de até R$ 200 o trecho para aposentados. Ao acessar a página falsa e clicar num link, as vítimas eram induzidas a preencher um cadastro e pagar por uma suposta taxa de adesão. Segundo a polícia, num primeiro momento, o dinheiro era enviado para instituições de pagamento, depois para contas de laranjas e de empresas de fachada. Só depois disso é que os operadores do esquema recebiam os valores. O objetivo seria ocultar a origem dos recursos. Num período de 2 meses, um dos investigados movimentou mais de 3 milhões de reais. De acordo com o Conselho de Controle e Atividades Financeiras, o COAF, há indícios de evasão de recursos e lavagem de dinheiro. O Ministério de Portos e Aeroportos orienta que, para utilizar o programa Voa Brasil, é preciso acessar o portal gov.br e ainda reforça que não é cobrada qualquer taxa para cadastro ou adesão. Brasil tem aumento de 60% nas mortes causadas por picadas de escorpião. INSS faz mutirão para diminuir filas e quase 19 mil pessoas têm perícia médica antecipada. Na reportagem especial, como a crise climática e o crescimento populacional ameaçam o abastecimento de água no país. Estudo internacional aponta os riscos para a saúde das crianças que têm celulares. Torcida do Flamengo faz festa no embarque do time para a Copa Intercontinental. E na última rodada do Brasileirão, o Ceará precisa vencer o Palmeiras para escapar do rebaixamento. A partida decisiva será transmitida pela Record, R7 e Record Plus. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. O esquadrão antibombas precisou ser acionado para retirar uma granada que estava no meio da rua, no Rio de Janeiro. Olha isso, Cris. O explosivo, ele estava com um criminoso que se envolveu num acidente de trânsito durante a fuga. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. 2 suspeitos em uma moto avançam o cruzamento em alta velocidade e batem contra um carro. Com o impacto, um dos criminosos foi arremessado. Uma granada que estava com a dupla ficou no meio da rua. Um voou naquela direção, assim, mais ou menos 2 metros da batida. O outro saiu correndo com a arma em punho. Agentes do esquadrão antibombas foram acionados para retirar a granada da rua. A suspeita é de que os criminosos tentaram acessar a linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. A motorista do carro escapou sem ferimentos, mas muito assustada, precisou de atendimento médico. Esse carro era uma senhora até que estava dirigindo, a senhora ficou bastante nervosa. Policiais civis fizeram uma perícia no local e vão investigar o caso.
6 pessoas da mesma família morreram num acidente de carro lá no interior do Paraná. No Rio Grande do Sul, uma van com estudantes bateu contra um caminhão. A diretora da escola morreu e 14 pessoas ficaram feridas. O velório da professora Lisete Jardinello, de 45 anos, aconteceu no final da tarde em Iraí, no norte gaúcho. Ela era a diretora da escola e acompanhava os estudantes do 9º ano que foram ao litoral numa excursão. Além da diretora, 3 professores, 10 estudantes e um motorista estavam na van. Na volta do passeio, o veículo bateu na traseira de um caminhão parado por falha mecânica. O acidente aconteceu no momento em que o caminhoneiro iniciava a sinalização da pista da BR-386, na cidade de Soledade. Um mutirão foi organizado no hospital para ajudar as vítimas. Eu estava em casa mesmo, fui chamado, outros colegas também, equipe médica também, quem conseguiu vir veio para o hospital. 4 alunos tiveram fraturas e seguem em atendimento em condição de saúde estável. A perícia esteve no local e o acidente será investigado. Em nota, a Prefeitura de Iraí disse que presta apoio às famílias. No Paraná, 6 pessoas da mesma família morreram depois que o carro em que eles estavam bateu de frente com um ônibus e foi arrastado por mais de 20 metros. O acidente aconteceu entre as cidades de Francisco Alves e Autônia, no noroeste do estado. Entre as vítimas estão 2 crianças. A polícia apura as causas do acidente. Um homem foi morto a tiros depois de assaltar um militar do Exército numa praia em Guarujá, litoral de São Paulo. Olha, um vídeo registrou o exato momento em que o suspeito foi atingido quando tentava fugir na faixa de areia. Com o celular, uma testemunha registrou a perseguição. Meu Deus! E o momento em que o suspeito é atingido por um dos disparos. Ai, moço! O flagrante foi na Praia da Enseada, uma das mais movimentadas de Guarujá, no litoral paulista. De acordo com a polícia, o homem que atirou é um militar do Exército, de 26 anos. Ele estava na cidade a passeio e teria sido vítima de um assalto. Na delegacia, o militar contou que foi rendido enquanto via o nascer do sol na praia. Ele teve a corrente de ouro, o celular e o relógio levados pelo suspeito. Segundo o depoimento, o cabo do Exército voltou à pousada onde estava hospedado, buscou a arma e perseguiu o assaltante. O caso foi registrado como roubo e homicídio com legítima defesa. Depois de ouvido, o militar foi liberado. De acordo com a polícia, o suspeito que morreu tinha mais de 10 antecedentes criminais, todos por roubo e furto. Ele tinha deixado a cadeia havia 2 meses. Fica uma sensação de segurança, porque você quer proteger o cliente, né? E às vezes levanta ou vão embora porque estão correntinha, fica com medo, fica assustado. O casal de turistas toma alguns cuidados, principalmente na temporada de verão, quando o litoral fica ainda mais movimentado. Costuma tomar bastante cuidado, conversar com bastante pessoas daqui mesmo para saber se está tendo alguma ocorrência de assalto, essas coisas aqui na região. Então, esses cuidados que a gente toma. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra uma mulher sofrendo um acidente logo após saltar de bungee jump de um viaduto de São Paulo. A prefeitura diz que a prática desse e de outros esportes radicais no local é proibida. Contagem regressiva para ser jogada do alto. E na volta, o acidente e o susto que a Tatiane nunca vai esquecer. Na hora eu dei uma tonteada, eu não apaguei, mas eu tonteei. Eu vi na hora que eu bato assim, eu bati a cabeça, mas eu tô racional. O pessoal que assistiu e quem ouviu o barulho de cima ou quem viu a batida estava extremamente desesperados. Ela sempre quis experimentar esportes radicais e foi convidada por um amigo que já havia feito o salto 2 vezes no mesmo local. O impacto provocou dor e um machucado na cabeça, mas poderia ter sido mais grave. Poderia ter realmente falecido, ter sido pendurada, morta naquela corda. Foi naquele viaduto sobre a Avenida Sumaré, na zona oeste de São Paulo, que a Tatiane se juntou a outras pessoas que vieram fazer o salto. Eram 11 da noite e as descidas eram organizadas por um grupo de 4 homens que alugavam os equipamentos. Como o amigo já tinha saltado, a Tatiane não pensou que correria algum risco. Com cerca de 30 metros de altura, a prática de bungee jump e rapel neste viaduto se tornou comum. Mas, segundo a prefeitura,
a atividade é proibida e são feitas fiscalizações para coibir irregularidades. Mesmo após o susto, a Tatiane decidiu não denunciar a equipe que preparou o salto. Não deixa de praticar o esporte radical, mas peça a documentação daquele instrutor, do responsável, tá? Ver se aquele local é adaptado para aquilo, se a pessoa tem a documentação regularizada que pode praticar o esporte, que pode montar o equipamento naquele local. Medo, hein, Cris? Inacreditável. Olha, um mês depois do tornado que devastou cidades no Paraná, moradores ainda reconstroem casas e comércios. Em Rio Bonito do Iguaçu, o município mais afetado, a população tenta retomar a rotina em meio às marcas de destruição. De tijolo em tijolo, o trabalho para reerguer Rio Bonito do Iguaçu continua. Localizada a 380 quilômetros de Curitiba, a cidade foi a mais atingida pelo tornado. 90% dos imóveis sofreram algum dano. Marilda, que perdeu o marido na tragédia, vai ser a primeira moradora beneficiada pelas 300 moradias modulares que serão entregues pelo governo do Paraná. Eu vou ganhar casa, estou feliz por esse lado, mas a falta dele vai ficar, né? Este supermercado ficou destruído. O local não tinha seguro. Em torno de 22 milhões meu prejuízo. Foi a vida inteira de trabalho, foi em 30 segundos, né, que acabou, né? Todos os materiais, entulhos, estão sendo trazidos exatamente para cá, no local onde eu estou. São diversos materiais, concreto, restos de alimentos, roupas, restos de móveis, colchões. Aqui você encontra um pouco de tudo. Em um mês, praticamente todos os escombros foram recolhidos. Segundo o laudo técnico do Sistema Meteorológico do Paraná, o tornado atingiu 11 cidades, percorreu cerca de 40 quilômetros e ultrapassou os 400 quilômetros por hora. Tinha pessoas aqui embaixo já pedindo socorro, gritando, sangrando. Eu, de primeiro momento, pensei em meu filho, meus pais, meus avós. 7 pessoas morreram, uma em Guarapuava e 6 em Rio Bonito do Iguaçu. Mais de 800 moradores ficaram feridos. Uma forte chuva provocou alagamentos em Goiânia neste sábado. Imagens registradas por testemunhas mostram um carro e um motorista em cima do teto tentando escapar da correnteza. Bombeiros usaram cordas durante o resgate. Se por acaso eu visse que o carro ia rodar, eu tinha que atirar na água e tentar nadar, sair. Mas até então eu aguardei a ordem dos profissionais, né? Não houve registro de feridos. O sábado foi marcado pelo calor em grande parte do sul e do sudeste, mas a previsão é de virada no tempo no início da semana. Vamos conversar com a Giovana Rizardo. Oi, Giovana, boa noite. Por que essa virada? Por causa de um ciclone extratropical que vai se formar no sul do país. Cris, boa noite para você. Alessandro, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, as áreas entre o Rio Grande do Sul e a Argentina podem registrar pancadas de chuva forte, com risco de granizo. Já em Curitiba, sábado ensolarado e máxima de 31 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. Faz 33. Em Brasília, céu encoberto e alerta para temporais ao longo do dia. Máxima de 24 graus. Hoje choveu muito no Pará e pelas imagens de satélite, o estado continua na rota dos temporais, junto com Tocantins, Distrito Federal e Goiás. Amanhã, a faixa de nuvens que corta o país vai começar a perder força, mas segue o alerta em partes do centro-oeste e do sudeste. Domingo, ensolarado no restante do país. No começo da semana, um ciclone extratropical deve atingir parte dos estados do sul. Os temporais podem vir acompanhados de rajadas de vento, raios e granizo. Domingo em Porto Alegre com máxima de 33 graus. No Rio de Janeiro, 34, 26 em Goiânia, 28 em Rio Branco e até 31 em João Pessoa. Hora do Tempo Delivery. O Carlos é de Teixeira de Freitas, Bahia. Boa noite, Carlos. Entre domingo e segunda-feira, risco de tempestades durante a tarde. Máximas entre 29 e 30 graus. Na terça-feira, o tempo vai continuar fechado, mas sem chuva.
O Claudinei é de Araguari, Minas Gerais. Boa noite, Claudinei. Até segunda, previsão de sol e pancadas de chuva, máximas de 25 e 27 graus. A partir da tarde, há possibilidade de temporal por aí. Poste seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Alessandro. Obrigado, Giovana. Um incêndio florestal de grandes proporções destruiu pelo menos 16 casas na região costeira de Sydney, na Austrália. Imagens aéreas mostram casas em chamas, enquanto helicópteros são usados para conter o avanço do fogo. As autoridades emitiram ordens de retirada para toda a área afetada. Segundo os bombeiros, mais de 75 focos estão ativos, 19 deles fora de controle. Não há registros de feridos. As temperaturas na região passaram de 40 graus. Um estudo recente revela que o aquecimento global está provocando mais mortes, mais doenças e um impacto direto na economia de vários países. Os extremos do clima são responsáveis por um aumento de 23% das mortes relacionadas ao calor desde a década de 1990. Segundo o relatório publicado pela revista científica The Lancet, o aumento da temperatura global causou em média a morte de uma pessoa por minuto em todo o mundo. O estudo calcula que nos últimos 4 anos, cada pessoa esteve exposta, em média, a 19 dias de calor extremo por ano, sendo 16 deles provocados diretamente pelo aquecimento global. A pesquisa também relaciona o aumento das temperaturas à produção de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás, que intensificam a poluição do ar, favorecem a disseminação de doenças como a dengue e aumentam o risco de incêndios florestais. Só as queimadas intensificadas pelas secas e pelo calor foram responsáveis por 154 mil mortes em 2024, o maior número já registrado. Até agosto deste ano, os incêndios florestais já destruíram mais de 1 milhão de hectares em toda a Europa, o maior índice já registrado desde 2006. Essa área equivale a quase 10 mil quilômetros quadrados, ou quase 11% do território português. O aumento das temperaturas afeta a vida de pessoas em todo o mundo, ainda que muitos não percebam o impacto no dia a dia. O aquecimento global afeta também a economia. O relatório calcula que só no ano passado o calor excessivo provocou a perda de 639 bilhões de horas de trabalho, principalmente em países mais pobres, o que representa cerca de 6% de toda a riqueza produzida nessas regiões. Para os pesquisadores, faltam políticas ambientais eficazes e interesses dos governos de reduzir os investimentos em combustíveis fósseis, medidas essenciais para evitar um futuro ainda mais quente e desigual. Na Ásia, mais de 1.700 pessoas morreram por causa das enchentes. As fortes chuvas dificultam o trabalho das equipes de resgate em busca de desaparecidos. Na Indonésia, mais de 900 pessoas morreram. A população ficou isolada e sem acesso à comida. No Sri Lanka, autoridades confirmaram 600 mortes. O presidente pediu ajuda internacional para a reconstrução das áreas destruídas. Na Tailândia, 300 pessoas morreram. Ontem, os 3 países emitiram alertas para mais chuvas no final de semana. A Rússia realizou hoje um grande ataque contra instalações de infraestrutura da Ucrânia. O exército russo lançou cerca de 650 drones e 51 mísseis em diversas cidades ucranianas. Os alvos eram principalmente instalações de energia. Algumas regiões ficaram sem luz. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que são poucos os países que conseguiram resistir aos bombardeios russos. A vencedora do Nobel da Paz deste ano vive escondida na Venezuela, mas confirmou hoje que vai até a Noruega para receber o prêmio.
Maria Corina Machado é opositora de Nicolás Maduro e foi anunciada como vencedora do Nobel da Paz em outubro deste ano. Como ela vive em local desconhecido das autoridades venezuelanas, havia a dúvida sobre o recebimento do prêmio em Oslo, a capital da Noruega. O procurador-geral da Venezuela disse que, ao deixar o país, Corina vai se tornar uma foragida. O impasse acontece em meio à tensão do governo Maduro com a Casa Branca. Os Estados Unidos ameaçam uma ação por terra na Venezuela com a justificativa de combater o narcotráfico internacional. E ainda falando, sobre os Estados Unidos, por lá autoridades registraram um aumento de casos de tráfico humano de menores. Só na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, teve um aumento de 76% nas denúncias. O avanço desse tipo de crime preocupa as autoridades na principal cidade da Carolina do Norte. O estado está entre os 10 com mais registros de tráfico humano em todo o país. Segundo a Força Tarefa de Combate ao Crime na cidade, entre 2020 e 2024, as denúncias envolvendo menores aumentaram 76%. Em 98% dos casos, as vítimas são mulheres. O tráfico de pessoas envolve diferentes formas de exploração. A mais comum é a exploração sexual, seguida do trabalho forçado. Para a presidente da Força Tarefa contra o Tráfico Humano em Charlotte, os traficantes se aproveitam da vulnerabilidade das vítimas na internet. E alerta, é essencial que os pais acompanhem o que os filhos acessam no ambiente virtual. Nos Estados Unidos, 82% dos casos começam no mundo online e acabam virando encontros presenciais depois que há uma confiança estabelecida, afirma Hannah Arrowood. Fatores como a língua e o medo dos traficantes impedem muitas vítimas de buscar ajuda, o que dificulta a identificação dos criminosos. Além de encorajar as denúncias, especialistas defendem que é fundamental investir em prevenção. É um trabalho multidisciplinar. Como os jovens dificilmente relatam os crimes, nós ensinamos médicos, professores, policiais e assistentes sociais a identificar quando algo não está correto. E por isso, também houve um aumento dos casos, completa. Pelo menos 12 pessoas morreram em ataque a tiros a um alojamento de trabalhadores perto da capital da África do Sul. Entre as vítimas está uma criança de 3 anos. Segundo a polícia, 25 pessoas foram baleadas. 3 homens armados invadiram o local atirando, de acordo com testemunhas. A polícia diz que os suspeitos fugiram e ainda não foram encontrados. A área foi isolada e as autoridades investigam o que motivou esse ataque. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. As últimas informações do caso da jovem atropelada e arrastada pelo ex-namorado. A pessoa estava com ele dentro do carro e disse para ele a todo momento: para porque ela está presa no carro. As amigas que estavam com ela contam como tudo aconteceu. A maldade que fizeram com ela, meu Deus do céu. Vai ver aquela situação, só tinha eu tinha que fazer alguma coisa por ela. Por que esses casos de violência não param de crescer no Brasil? A história do surfista brasileiro que foi engolido por uma onda gigante e escapou por muito pouco. Ondas que chegam aos 20, 30 metros de altura. Foi muito difícil para mim porque nunca tinha ficado tanto tempo assim debaixo d'água sem respirar, então eu senti uma pressão muito grande, fiquei desorientado. E os relatos dos companheiros que presenciaram tudo. A história por trás de um triste flagrante. Quem era o jovem que morreu depois de invadir a jaula de uma leoa? Por que para muitos esse caso foi uma tragédia que poderia ter sido evitada? É a crônica de uma morte anunciada. A gente vai contar a história de 2 situações extremas envolvendo bebês. Um deles resolveu nascer no meio de uma das rodovias mais movimentadas do país. Dentro do ônibus, realmente eu não esperava. E outro sobreviveu ao ser abandonado pouco depois do parto. Eu já vi a criança aqui no chão. A nova fase de Glória Pires. Ela me recebeu para falar sobre a estreia como diretora no cinema. Os desafios desse novo momento da carreira. Fazer 60 anos é o fim da vida? Ou 80? Isso significa que para mim acabou a corrida?
O Domingo Espetacular começa às 6 da tarde, logo depois da transmissão do jogo entre Ceará e Palmeiras. Veja a seguir, festa da torcida durante o embarque do Flamengo para o Catar termina em confusão no aeroporto Galeão. E ainda, amanhã tem jogo decisivo no Brasileirão, ao vivo, na tela da Record, no R7 e no Record Plus. Ceará encara o Palmeiras e tenta fugir do rebaixamento. 6 clubes têm risco de queda na última rodada. O Campeonato Brasileiro vai chegar ao fim amanhã. A principal disputa da última rodada será contra o rebaixamento, Cris. Muita emoção pela frente. 6 times estão ameaçados, 2 vão cair para a Série B. Hoje é o Bruno Piscinato com a gente. Oi, Bruno, boa noite. Tudo indica que o domingo vai ser de alívio para alguns e de pesadelo para outros. Como você disse, um domingo emocionante. Cris, boa noite para você, para o Alessandro. Boa noite para você de casa. Dos 6 times que ainda correm risco do rebaixamento, o Ceará é um deles. O time vai precisar vencer o Palmeiras, vice-campeão brasileiro, para não depender de ninguém. A chance de rebaixamento mexe com o sentimento do torcedor, mas jamais tira a esperança. A esperança é a última que morre, né? Não pode parar de acreditar. É o amor pelo time. Se o jogador não está tendo amor, a torcida está tendo. O Ceará depende apenas de si para permanecer na Série A. Para isso, precisa vencer o Palmeiras amanhã na Arena Castelão. A nossa equipe, dentro do campeonato, teve bons momentos e teve momentos não tão bons também. E a equipe sempre reagiu bem. São 6 times que ainda correm risco de rebaixamento. Entre eles está o Santos, que precisa vencer o Cruzeiro, e o Internacional, que está entre os 4 últimos e depende de outros resultados para sair da 18ª posição. Para os times na parte de baixo da tabela, a situação é de desespero. Um momento diferente do Palmeiras, que bateu na trave na disputa do título. O clube paulista pode usar o jogo de amanhã para uma reflexão. Neste ano, o Verdão foi vice-campeão por 3 vezes. No Paulistão, na Libertadores e no Brasileirão. Eu tenho orgulho, muito orgulho, nos vices que tive e que tenho por tudo aquilo que nós fizemos. Amanhã, a Record, o R7 e o Record Plus transmitem Ceará e Palmeiras, a partir das 3h30 da tarde. Quem será que permanece na Série A? E o torcedor do Flamengo fez festa para apoiar o embarque do time para a Copa Intercontinental. O atual campeão brasileiro e da Libertadores vai tentar conquistar mais um título no ano. Não faltam motivos para os flamenguistas comemorarem. Torcedores se reuniram para apoiar o time antes de mais uma decisão. Eu vim em todos os Aeroflás aqui. Inclusive, vim Aeroflá, viajei para Lima, vim Aeroflá, fui para Montevidéu, vim Aeroflá, fui para o Equador. Acabei de chegar de Lima, quinta-feira. Adrenalina pura para poder pegar essa Intercontinental aí e ganhar o mundo de novo. O ano ainda não terminou e o Flamengo pode levantar mais uma taça. A delegação saiu no início da tarde do Centro de Treinamentos Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, rumo ao Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte. No trajeto, os torcedores acompanharam o ônibus do time. 100 pessoas, entre jogadores e funcionários, embarcaram rumo a Doha, no Catar. A Copa Intercontinental vai ser disputada entre os dias 10 e 17 de dezembro. O primeiro adversário do Flamengo será o Cruz Azul do México na próxima quarta-feira. O Cruz Azul não mete medo, não. Agora o Flamengo tem que entrar ligado, focado. O finalista vai enfrentar o Paris Saint-Germain da França, vencedor da Liga dos Campeões da Europa. Só em 2025, o Flamengo já faturou mais de 342 milhões de reais em premiações. Se vencer a Copa Intercontinental, vai embolsar mais 30 milhões de reais. E os torcedores já têm planos para esse dinheiro. Terá mais contratações, vai ficar melhor o time. Já está melhor, vai ficar melhor ainda. Já ganhamos do Chelsea lá no Mundial, no Super Mundial, e agora vamos ganhar do PSG aqui. Mas essa festa do Flamengo, a Aeroflá, terminou em confusão. Alguns torcedores tentaram invadir a barreira de segurança no Aeroporto Internacional do Galeão. O grupo foi impedido pela polícia e por seguranças. Pedras foram atiradas, a PM teve que usar bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta para controlar o tumulto.
E na abertura da última rodada do Brasileirão, o Flamengo está jogando contra o Mirassol. Enquanto os titulares viajam para o Catar, esse time cheio de jovens jogadores, time sub-20, o placar está 3-3 nesse momento, a partida está no segundo tempo. E a FIFA divulgou hoje os horários e os locais dos Jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. Todas as partidas serão nos Estados Unidos e disputadas à noite, no horário de Brasília. Aqui no telão a gente tem, olha só, a estreia contra o Marrocos. Vai ser no dia 13/6, às 19 horas, às 7 horas da noite, em Nova Jersey. Contra o Haiti, no dia 19, aí às 22 horas, às 10 horas, em Filadélfia. E a seleção vai fazer o último jogo, o confronto contra a Escócia. Vai ser no dia 24/6, no dia 24 de junho, às 7 horas da noite, em Miami. E amanhã, como a gente falou, o Ceará enfrenta o Palmeiras, eles vão jogar pela última rodada do Brasileirão. O time cearense precisa ganhar para não correr risco de rebaixamento. A Record, o R7 e o Record Plus vão transmitir essa partida decisiva a partir das 3h30 da tarde. Cris, Alessandro, boa noite para vocês. Valeu, Bruno. A seguir, mortes por picada de escorpião aumentam em quase 60% no Brasil este ano. Veja também, reportagem especial do Jornal da Record mostra como a crise climática e o aumento da população colocam em risco o abastecimento de água em todo o país. Cris, vamos falar de uma notícia importante que chama a atenção. As mortes causadas por picada de escorpião simplesmente dispararam no Brasil. A gente já viu uma explicação para isso, né? Neste ano, já foram mais de 200, aumento de cerca de 60%. Crianças e animais são as principais vítimas. 1, 2, 3. Em pouco tempo de ação, as equipes da Vigilância em Saúde capturaram pelo menos 5 escorpiões. O seu Horácio encontrou um dentro de casa. Eu estava dormindo, eu levantei, fui beber água, voltei e ele estava em cima da cama andando. Aí eu peguei ele, dei um tapa nele e matei ele. Os esgotos são os locais onde os escorpiões geralmente são encontrados. Com a chegada do calor e das chuvas, a tendência é que esses animais se desloquem com mais frequência, chegando até as casas. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de mortes por acidentes com escorpiões aumentou em 2025 no Brasil. Nos primeiros 10 meses do ano, foram registradas 201 mortes. No mesmo período do ano passado, foram 126, um aumento de quase 60%. O levantamento mostra que quase 24% dos acidentes acontecem nos pés. Em seguida, aparecem os dedos e as mãos. Em praticamente todos os casos, a dor local imediata. Mas outros sintomas podem ocorrer poucas horas depois. Tremores, náuseas, edema pulmonar agudo e choque. As crianças são o grupo mais vulnerável a casos mais graves que podem levar à morte. No estado de São Paulo, já são mais de 34 mil registros até novembro, incluindo a morte de 2 crianças. Nós orientamos justamente para a questão do bom armazenamento do lixo, porque do lixo acaba proliferando o principal alimento do escorpião, que são justamente as baratas, barata de esgoto. Na casa da Ida, já foram 6 animais encontrados. Um deles picou a Amora, mascote da família, que precisou de atendimento. Um susto que deixou todos em alerta. Aí a cadelinha pegou e viu e começou a brincar. Quando a minha filha viu, o bicho já tinha picado. Mas aí, graças a Deus, escapou a bichinha. O Brasil tem uma imensidão de rios, mares, lagos e represas. Por isso, estamos acostumados com a ideia de que a água é infinita, estará sempre disponível. Mas não é bem assim. Hoje, a reportagem especial da série Gargalos do Brasil vai mostrar como a crise climática e o crescimento populacional ameaçam o abastecimento de água do país. Principalmente porque a falta de planejamento nos torna muito dependentes do que a natureza oferece. Não tem água. É isso que eu quero, é água suficiente. Quase toda a água disponível no mundo é salgada ou está nas geleiras polares. Da água doce que resta à humanidade, 12% estão no Brasil. E é justamente desse elemento tão abundante que a Vanusa mais sente falta.
Eu encho que é para quando eu chegar do serviço, fazer comida, tomar banho, dar descarga no banheiro, tem um gato. A pressão da água é fraca o dia inteiro neste bairro da Zona Norte de São Paulo. Mas à noite a torneira para de vez. Aqui é roupa suja, que eu não tenho condições de lavar. Vou lavar como? Sem água. A falta de água muda toda a rotina. A dona Vanusa até começou a preparar a janta. O arroz está pronto e aqui na outra panela também tem o feijão. Mas sem água, ela não conseguiu cozinhar os legumes nem a carne que está aqui congelada ainda. A refeição completa teve que ser adiada. A Grande São Paulo sofre com a redução da pressão desde agosto por causa da falta de chuva. O sistema Cantareira, que abastece a região, atingiu o menor nível em 10 anos. Aqui é um bairro carente, então a maioria dos moradores, principalmente do morro, não tem caixa d'água. Estamos na nascente do rio Jacareí, no interior paulista. Aqui a água brota limpa, pura, cristalina e segue lentamente até o reservatório que ajuda a abastecer 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. É desse ponto, ainda estreito e raso, que o rio Jacareí desce a serra e percorre dezenas de quilômetros. Nem parece, mas agora nós estamos na represa, que faz parte do sistema Cantareira. A seca severa tem feito o nível da água baixar dia após dia e transformado em terra e grama paisagens onde só deveria haver água. Em tempos de cheia seria impossível pisar aqui. Todo esse local fica alagado. O nível da represa Jaguari atingiu 826 metros e 70 centímetros, o mais baixo desde 2016. O problema não é apenas a seca, mas também o consumo elevado. Abaixo de 500 metros cúbicos por ano por pessoa, a ONU já considera uma região crítica. A região metropolitana de São Paulo, ela tinha uma disponibilidade de 130 metros cúbicos por ano por pessoa. E se a falta de água já muda a rotina de quem vive na cidade, no campo os efeitos da estiagem vão ainda mais longe. Aqui em São Jorge do Ivaí, no Paraná, produtores tiveram que investir em um sistema de irrigação que gira sobre a plantação, para tentar driblar os impactos da crise hídrica. Um sistema que você garante talvez o mais importante da agricultura, que é a água, né? O setor consome mais da metade da água captada no Brasil. Gustavo está na segunda safra de feijão, mas um vendaval derrubou a irrigação e a lavoura voltou a depender totalmente da chuva. Então a gente espera que seja um ano de clima com bastante chuva, que eu acho que todo mundo sai ganhando. E se não chove, as hidrelétricas também ficam sem água, o que ameaça o abastecimento de energia. Na última década, as bacias enfrentaram secas severas, como a que alimenta Itaipu. Foram apenas 4 elevações no nível durante o período. E as projeções para o futuro não são animadoras. Boa parte das cidades brasileiras pode enfrentar racionamento de água de até 12 dias por ano até 2050. O Nordeste e o Centro-Oeste podem ultrapassar 1 mês por ano. A cada grau Celsius a mais de temperatura, a gente precisa de mais água, a gente vai consumir mais água por um lado. E por outro lado, o aumento da temperatura faz com que haja um menor número de dias de chuva e uma redução no volume médio dos nossos rios. Para especialistas, o país precisa evitar desperdícios e investir em tecnologia, para não depender apenas do que a natureza oferece. Os hábitos das pessoas, né, precisa mudar. Além do fato da gente investir em inovação tecnológica, né, que é uma coisa que seria, né, você modernizar, principalmente na indústria, os processos e para as residências, os dispositivos que consomem água.
A água é a coisa mais importante da nossa vida, é a água. Se está faltando tudo. Agora, atenção, você que é concurseiro. A prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado vai ser aplicada amanhã para mais de 42 mil candidatos em 228 municípios. O chamado Enem dos concursos oferece mais de 3.600 vagas em 32 órgãos do governo federal. As provas estão sob custódia das Forças de Segurança dos estados ou em unidades da Polícia Rodoviária Federal. Um militar, integrante do Batalhão dos Dragões da Independência, foi preso suspeito de matar uma mulher dentro do Regimento de Cavalaria de Guardas, em Brasília. A cabo Maria de Lourdes Freire Matos, de 25 anos, integrava a banda do regimento. Ela foi encontrada morta após um incêndio no quartel da Guarda, responsável pela proteção das instalações presidenciais. O soldado Kelvin Barros da Silva, de 21 anos, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, os dois mantinham um relacionamento extraconjugal. A defesa de Kelvin não foi localizada. Um medicamento fundamental para pacientes que fizeram transplante de coração está em falta na rede pública de Minas Gerais. O Ministério da Saúde, responsável pelo repasse, disse que fez a entrega há um mês. Depois de 2 anos na fila, o Renato conseguiu fazer o transplante de coração. Mas o sentimento ainda não é de alívio. É que o medicamento fornecido na rede pública de saúde para evitar a rejeição do órgão está em falta em Minas Gerais. Vê no aplicativo, liga para cá, a resposta sempre é a mesma. Não tem previsão, não sabe o dia e esperar. Uma caixa do micofenolato de mofetila com 50 comprimidos pode custar até R$1.000 nas farmácias. A solução para não ficar sem o remédio veio de uma comunidade criada pelos próprios pacientes. É através desse grupo que a gente troca medicamento com um paciente com outro. Aí a gente consegue essa doação. Aqui em Minas Gerais, pacientes transplantados conseguiram um remédio gratuitamente pela última vez em setembro. O Ministério da Saúde informou que entregou há um mês quase 1.400.000 unidades do medicamento ao Estado. A Secretaria de Saúde confirmou o recebimento, mas disse que ainda não enviou o remédio aos municípios por causa de procedimentos para a prestação de contas previsto em lei. Confirmou ainda que a distribuição só será feita no mês que vem. Este médico alerta sobre os riscos para os transplantados que ficam sem o medicamento. Ele age nesse sentido de bloquear a rejeição. Se a gente fica sem o medicamento, pode acontecer a rejeição. É possível substituí-lo, mas sempre essa transição, essa mudança é um período de instabilidade que pode levar a alguma consequência ao órgão, sim. Veja no próximo bloco, o INSS faz mutirão de atendimento para diminuir a fila por perícia médica. E ainda, estudo americano revela que o acesso ao celular antes dos 12 anos pode causar graves riscos à saúde. De acordo com pesquisadores, o uso precoce de telas está associado a altos índices de depressão e obesidade. A fila do INSS chegou perto da marca, sabe de quanto, Alessandro? Diga. 3 milhões de pessoas. E o número de pedidos para concessão de benefícios não para de crescer. Bom, para tentar diminuir essa fila, o INSS faz um mutirão por todo o país. Por mês, o Instituto recebe mais de 1.300.000 novos requerimentos de perícias. O primeiro passo para a avaliação de um benefício, como auxílio-doença, pensão ou aposentadoria. A quantidade de pedidos cresceu 23% de janeiro a outubro deste ano. Entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, quem precisava de perícia médica tinha de esperar, em média, de 56 a 82 dias. O prazo máximo estabelecido em lei é de 45 dias. Em outubro, a fila do INSS chegou a quase 3 milhões de pessoas.
Em setembro, o Congresso aprovou a criação de um programa do governo que destinava 200 milhões de reais para agilizar os atendimentos. Mas um mês depois foi suspenso por falta de recursos. Agora, o INSS faz um mutirão pelo país para dar conta da demanda. A maioria dos atendimentos acontece de forma remota, com médicos e assistentes sociais em 92 agências pelo Brasil. Neste fim de semana, são 13 mil agendamentos e mais 6 mil vagas disponíveis para atendimento. A gente criou um comitê de crise, um comitê de gerenciamento de fila, para verificar se a gente consegue transferir servidores, mesmo que remotamente, para trabalhos nesses locais onde a fila está maior e o tempo está mais demorado. O Edno foi atendido hoje, depois de um acidente doméstico que aconteceu em agosto. Se não fosse pelo mutirão, ele só seria atendido em março do ano que vem. Estou até surpreso, eu achei que ia demorar bastante, né? Pelo que a gente escuta os outros falar no dia a dia, mas graças a Deus deu tudo certo, foi muito rápido. Governadores das regiões Sul e Sudeste participaram de um encontro no Palácio Guanabara, lá no Rio de Janeiro, para discutir ações de segurança pública. Foi a 14ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O encontro teve como objetivo intensificar o debate sobre o combate à criminalidade com ações integradas de inteligência, além de aprofundar as discussões sobre a PEC da segurança pública. Hoje foi apresentada a Carta do Rio de Janeiro. O documento reúne ações e propostas elaboradas pelos governos estaduais durante o evento para o desenvolvimento de políticas públicas nos estados. Esse é o caminho para a gente achar as verdadeiras soluções. As soluções da segurança pública, com certeza, e dificilmente serão achadas em meio de briga, de conflitos, mas tem que ser achado por quem entende de segurança pública. Especialistas do Departamento de Saúde dos Estados Unidos aprovaram o fim da recomendação da vacina contra a hepatite B para todos os recém-nascidos. A partir de agora, apenas bebês de mães que receberam o diagnóstico positivo para o vírus terão que ser vacinados contra a doença ao nascer. Caso contrário, a decisão de imunizar o recém-nascido ou não será da família. Depois de 2 meses de idade, a vacinação se torna obrigatória. A nova diretriz, ela derruba uma recomendação de mais de 30 anos. De acordo com a Associação Americana de Saúde Pública, a vacinação obrigatória evitou no período 90 mil mortes infantis. Um estudo nos Estados Unidos acendeu um alerta para pais e educadores e a gente até que já imaginava que isso ia acontecer. E olha que interessante, Cris, ter um celular antes dos 12 anos de idade pode trazer riscos significativos à saúde física e emocional da criança. Um aparelho que cabe na palma da mão, mas que tem impacto cada vez maior no desenvolvimento das novas gerações. Pesquisadores analisaram dados de mais de 10.500 crianças em diferentes regiões dos Estados Unidos e chegaram à conclusão que o acesso precoce aos celulares está associado a índices mais altos de depressão, aumento de obesidade e uma piora expressiva na qualidade do sono. Ainda segundo o maior estudo já feito sobre o tema, o tempo excessivo diante das telas altera a rotina, reduz a prática de atividades físicas e prejudica a convivência social. Para este pediatra, as crianças não têm maturidade suficiente para distinguir a vida real da vida virtual. Ou seja, a realidade pode se tornar entediante para um jovem. O mundo dele do celular é de estímulos em excesso. Então, não só ele vai ter menos tempo de interação na parte motora, mas vai ter menos tempo e paciência para interagir com situações de aprendizados que seriam importantes da parte cognitiva, independente da faixa etária. Aqui nos Estados Unidos, especialistas recomendam que as telas entrem na rotina infantil de forma gradual, sempre com supervisão de um adulto e limites de uso. O ideal é adiar ao máximo possível o acesso e garantir que a tecnologia seja uma aliada e não uma ameaça ao desenvolvimento. A recomendação é, nos primeiros 2 anos de vida, não expor a criança nada celular. Na idade pré-escolar, né, até entrar na escola, é sempre 1 hora e privilegiar a atividade física e outras atividades. Bom, agora o Jornal da Record tem um pedido especial para você. Abrace a Abades.
Há mais de 70 anos, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social transforma a vida de centenas de crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo. Manter esse trabalho depende da sua doação. Para crianças com deficiência intelectual e autismo, cada segundo conta. Você pode dar a elas a chance de evoluir e sorrir. Doe e faça parte dessa transformação. A chave Pix é doe@abades.org.br ou acesse o QR Code que aparece na sua tela. Você também pode doar por telefone. Para doar R$10, ligue 0500 508 0010. Para doar R$20, ligue 0500 508 0020. E para doar R$40, ligue 0500 508 0040. No site você encontra outras formas de doação. Abrace a Abades. Pelo menos 13 pessoas morreram em ataques de ursos no Japão. O governo precisou acionar o exército. Os animais têm invadido cidades e até casas de família em busca de comida. Uma família em pânico diante de um urso que tenta invadir a casa. Outra imagem mostra o ataque a uma mulher. Cenas como essas mostram um problema que vem crescendo em todo o país e já deixou mortos. Entre abril e setembro, os ursos foram avistados mais de 20 mil vezes em áreas urbanas. Houve mais de 100 ataques, com um recorde de 13 mortes, segundo o Ministério do Meio Ambiente. A província de Akita é a mais afetada, onde os animais descem das montanhas em busca de comida. A situação é tão grave que o governo enviou tropas militares para ajudar no controle dos animais. Sem armas de fogo, soldados treinam com caçadores locais para montar armadilhas e agir em caso de ataque. Matar um urso só é permitido se a vida de uma pessoa estiver em risco. Mesmo com todos os cuidados, o número de incidentes não diminui, diz um representante da prefeitura de Kazuno, em Akita. Existem duas espécies de ursos no Japão, o pardo e o urso negro japonês, que é o mais comum e se alimenta de frutas, plantas e pequenos animais. Os ataques costumam acontecer quando falta comida nas florestas ou quando as fêmeas tentam proteger os filhotes e geralmente ocorrem em cidades próximas a montanhas e florestas. Em Nasu Shiobara, a cerca de 2 horas de Tóquio, onde nossa equipe esteve em agosto para conversar com moradores que vivem sob constante risco de encontrar ursos, houve treinamento para ensinar como reagir a esses animais. O medo faz crescer a procura por sprays, alarmes e outros acessórios para afastar os animais. Para especialistas, os encontros cada vez mais frequentes entre humanos e animais selvagens são resultado de uma combinação de fatores: mudanças climáticas, desmatamento e escassez de alimentos. Elementos que têm empurrado os ursos para cada vez mais perto das áreas habitadas. Estudantes de biologia marinha deixaram a universidade para acompanhar a fauna em alto mar. Na expedição, o uso de drones ajuda a ver de perto o que não é possível na sala de aula. Para estudar biologia marinha na prática, as universitárias vão para o mar. Cada uma é de um estado diferente do país. O grupo está no litoral de São Paulo para fazer o curso de Ciência Integrada, promovido por pesquisadores e pescadores, com apoio do Conselho Regional de Biologia. No laboratório em Pernambuco, a gente não lida tanto com bicho vivo. Então, assim, olhar os bichos no comportamento deles, poder ver eles mais de perto, poder analisar, fazer coleta com um animal vivo, né? É muito incrível. Essa aula é sobre monitoramento da fauna marinha. Do barco é difícil avistar os animais, mas com drone tudo muda. E cada vez mais as imagens aéreas ajudam a ciência. Vai respirar, ó.
Foi com um drone que este especialista em registros da vida selvagem flagrou em junho o acasalamento de uma espécie de raia. A imagem serviu de base para um artigo científico. O drone subiu há poucos minutos e o Rafa já conseguiu identificar o primeiro animal marinho. O que você encontrou aí, Rafa? Eu encontrei uma raia borboleta, né? A Geminura altavela. É uma raia comum aqui da região, uma raia de fundo, né, bem tônica, mas ela está na superfície. Eu não estava nem esperando achar uma raia dessa, bem legal. Também aparece tartaruga cabeçuda. Cada registro desse é incrível e para eles que estão vendo aqui, estão tendo a oportunidade de ter esse primeiro contato com esses animais, eu acho que motiva ainda mais a querer seguir, entrar nessa pesquisa, né? De repente, a cena mais inesperada surge durante a aula. Um grupo de toninhas, mamífero aquático considerado o menor cetáceo do mundo e que está ameaçado de extinção. Essa está com filhote. Olha lá o filhote! Mas não é só uma imagem bonita, é preocupante também. Uma das toninhas se debate tentando tirar da cabeça o que parece ser um pedaço de plástico ou uma rede de pesca. Situação muito comum. Como são animais rápidos, o resgate se torna muito difícil. Todos esses registros são objetos de estudo e inspiram as futuras pesquisadoras a buscar soluções para os problemas ambientais. Hoje nós temos uma situação ambiental e climática bem adversa, então é importante que esses novos pesquisadores estejam integrados à realidade. A vontade de fazer pesquisa sempre existiu e cada vez que a gente vê isso e pode presenciar, a vontade aumenta muito mais. É isso, nós ficamos por aqui. Você pode assistir a edição de hoje completa no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a Patrulha do Consumidor do Cidade Alerta, edição de sábado. E logo após a Fazenda, tem Love and Dance. Não perca! Ótima noite para você. Um excelente domingo. Até a próxima. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.